pessoal. O assunto de hoje é segmentação de mercado. Muitas pessoas me perguntam o que é segmentação de mercado? Por que devemos segmentar o mercado? Quais as vantagens uma empresa tem ao adotar essa estratégia? Quais os níveis e os tipos de segmentação existentes? Se você quer resposta para essas perguntas, fique até o final deste vídeo que você vai gostar. Inscreva-se no meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Rocha, também sou conhecido como Capote e fundador aqui do canal da Empávita, que é um canal que eu utilizo para trazer semanalmente conteúdos bem interessantes sobre o mundo da administração, o mundo do marketing. Eu trago aqui assuntos sobre estratégia empresarial, vendas, marketing, RH, liderança, diversos assuntos bem interessantes para o jovem empreendedor, para o pequeno empresário, os estudantes de administração e marketing, para pessoas que querem aprimorar seus conhecimentos sobre as ferramentas da administração. E hoje, pessoal, um assunto bem interessante. Nós vamos falar sobre segmentação de mercado. Vamos lá que você vai gostar do assunto. Pessoal, então vamos lá com o vídeo número 13 do nosso canal sobre segmentação. Deixa eu mostrar aqui para vocês um livro que eu indico sobre marketing dos autores Kotler e Keller, que é um livro considerado assim a Bíblia do marketing. Para quem não conhece, pessoal, Philip Kotler, um dos autores deste livro, é considerado um dos maiores gurus do marketing do planeta Terra. Então, um livro bem bacana que eu aconselho, que eu tenho aqui na minha biblioteca, que serve para mim como um livro de cabeceira. Vamos então ao assunto, pessoal. O que é segmentação de mercado? Segundo Kotler e Keller, a segmentação de mercado divide o mercado em fatias bem definidas. Um segmento de mercado consiste em um grupo de clientes que compartilham um conjunto similar de necessidades e desejos. Então, pessoal, a tarefa do profissional de marketing é identificar a quantidade de segmentos de mercado e sua natureza, decidindo então em qual ou em quais segmentos ele vai concentrar seus esforços. Vamos entender isso melhor, pessoal. Para entender melhor o assunto, inicialmente eu quero dar um exemplo para vocês de uma história sobre segmentação. Imaginemos, pessoal, uma cidadezinha pequena onde só tem uma única loja de roupas, a loja da Dona Filomena. A Dona Filomena é uma pessoa chique, que gosta de roupas boas, que não se incomoda em pagar um preço um pouco acima para comprar uma roupa de qualidade. Então, nas lojas da Dona Filomena, nessa cidadezinha, que é a única loja da cidade, ela colocava à venda roupas de boa qualidade, roupas de marca, com preços um pouco acima, porém, como era a única loja da cidade, todas as pessoas da cidade compravam da loja da Dona Filomena sem reclamar do preço. Até que um belo dia surgiu nessa cidade uma concorrente à loja da Dona Filomena. Agora, com roupas com uma qualidade um pouco inferior, porém com preços mais baixos. O que aconteceu? Naturalmente, várias pessoas da cidade que eram clientes da Dona Filomena, quando descobriram a nova loja, passaram a comprar da nova loja. Um belo dia, a Dona Filomena começou a perceber que a sua loja estava caindo um pouco a receita e descobriu que várias de suas clientes haviam passado a comprar da nova loja da cidade. Procurando fazer uma pesquisa e identificar o porquê, ela acabou descobrindo que era em função do preço. O que a Dona Filomena então pensou? Ela também começou a vender em sua loja roupas de uma qualidade um pouco inferior, com preços menores. Mas aí, pessoal, o que aconteceu? Passado um tempo, algumas clientes da Dona Filomena começaram a reclamar com ela que as roupas dela haviam caído a qualidade. Então, a Dona Filomena descobriu uma coisa muito importante no mundo empresarial. Você não consegue, com um único produto, agradar a toda a sua clientela. Por isso, é necessário você segmentar o mercado. Quando você segmenta o mercado, você divide o mercado em fatias, você encontra um segmento de pessoas que tem as mesmas características. Se você for querer agradar a todo mundo com os mesmos produtos, você não vai conseguir.
Por isso, a necessidade da segmentação. Mas como fazer? Primeiro, eu preciso mostrar para vocês os níveis de segmentação existentes. De um lado, você tem aqui o mercado de massa, como se eu estivesse criando um produto para vender para todos os públicos possíveis, para todo o mercado. Ou seja, nada de segmentação. Mas eu poderia pegar esse mercado de massa e segmentar um nível e encontrar um segmento mais específico. Pessoas que têm características semelhantes para as quais eu pudesse voltar os meus produtos. Se eu quiser, eu posso dar um nível a mais de segmentação e aí encontrar um nicho, que nós também chamamos de um subsegmento, que é um público ainda mais específico. Prosseguindo, pessoal, eu posso dar mais um passo na segmentação e praticar o marketing local e passaria a trabalhar com o público de uma determinada região, de um determinado local. E eu ainda poderia avançar ainda mais no nível maior de segmentação, que é a segmentação completa, a chamada customização, e praticar um marketing individual, como se eu estivesse fazendo um produto específico para cada uma das pessoas que eu atendo. Evoluindo aqui com o assunto, pessoal, vamos falar agora dos tipos de segmentação existentes. Basicamente, nós temos 3 tipos: a segmentação geográfica, segmentação demográfica e segmentação psicográfica. Para ficar um pouco mais claro, eu vou mostrar para vocês de uma forma mais resumida como é que funciona. Aqui na segmentação geográfica, pessoal, eu poderia trabalhar com pessoas de regiões diferentes. Então, a minha empresa poderia atender especificamente pessoas da região norte, pessoas da região sudeste, ou pessoas de uma região mais específica, como região dos lagos, Triângulo Mineiro. Essas pessoas dessas regiões têm necessidades diferentes de pessoas de outras regiões. Eu poderia também fazer a segmentação geográfica por porte da cidade. Eu poderia trabalhar com pessoas de cidades com menos de 5 mil habitantes, cidades acima de 4 milhões de habitantes. Eu poderia trabalhar também com a densidade, fabricando produtos para pessoas da zona urbana, da zona rural, suburbana. Ou então, pessoal, eu poderia trabalhar por área. Pessoas da zona norte da minha cidade, pessoas da zona sul da minha cidade, zona oeste. Tem também a segmentação demográfica. A mais tradicional, eu poderia segmentar pelo sexo. Fazer produtos apenas para homens, ou apenas para mulheres, ou produtos para atender um público LGBT. Eu poderia também segmentar por idade, fazer produtos para recém-nascidos, produtos para crianças, produtos para adolescentes, para adultos, para pessoas da terceira idade. Eu poderia segmentar também por profissões, desenvolvendo produtos específicos para advogados, produtos para administradores, para engenheiros, médicos. Eu poderia segmentar também por renda, fazer produtos para pessoas que ganham até R$ 5.000, para pessoas que ganham de 5 a 10 mil reais, ou pessoas que ganham acima de 10 mil reais, ou poderia segmentar simplesmente por classe social, produtos para pessoas de classe baixa, de classe média, de classe alta ou outras classes existentes, ou até mesmo criar produtos para pessoas de religiões específicas, por exemplo, religião católica, religião budista, religião judaica, protestante. Por fim, quanto aos tipos de segmentação, tem também a segmentação psicográfica. Qual o conceito disso? É dividir o mercado com base em como essas pessoas conduzem a sua vida, incluindo suas atividades, seus interesses, as suas opiniões. Então, eu poderia segmentar, por exemplo, pelo estilo de vida das pessoas, como o cliente vive e os seus hábitos diários. Por exemplo, pessoas que gostam de praticar esportes radicais. Eu poderia segmentar pela personalidade, se o cliente é uma pessoa extrovertida, se o meu público-alvo é uma pessoa mais introvertida, se é mais intensa, se é mais tímida. Ou poderia segmentar por crenças ou valores morais, crenças que determinam as atitudes das pessoas. Pessoal, mas você deve estar perguntando, como fazer isso? Aqui no exemplo prático, vamos imaginar uma pet criada para atender às necessidades de clientes
que amam seus animais, mas que precisam viajar e não possuem meios de levar seus pets para essas viagens e que querem deixá-los com uma empresa que possa proporcionar aos seus bichinhos uma experiência de conforto e cuidado durante a viagem dos seus donos. Então, pessoal, no nosso exemplo prático aqui, se eu fosse fazer uma segmentação, eu faria da seguinte forma. Em primeiro lugar, a segmentação geográfica. Eu iria definir qual a área eu iria trabalhar. Aqui no meu exemplo, então, eu defini que eu vou trabalhar com pessoas da Barra da Tijuca e da Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Aqui na segmentação demográfica, eu iria utilizar dois conceitos. Primeiro, quanto à classe social e segundo, quanto à faixa etária. Então, eu estou definindo aqui que eu trabalharia com clientes de classe média alta e pessoas de 40 a 65 anos. E quanto à segmentação psicográfica, eu defini o seguinte: pessoas com grande vínculo ao seu pet, que costumam viajar, seja a negócio ou lazer, mas querem possibilitar aos pets o melhor conforto, cuidado e experiência. Aqui eu tenho uma observação muito grande para fazer. É lógico que, ao segmentar, não quer dizer que eu não atenderia a uma pessoa que não estivesse aqui definida dentro da minha segmentação. Então, se chegar uma pessoa de 30 anos para deixar um pet na minha empresa, ela está fora da faixa que foi definida, de 40 a 65 anos. Mas eu não vou deixar de atender a essa pessoa. Eu atenderei da mesma forma que eu atenderei o meu público-alvo. Se chegar da mesma forma uma pessoa lá da Zona Norte, eu também não vou deixar de atender essa pessoa. Mas por que então segmentar? Porque quando eu faço a segmentação, eu defino melhor uma série de prioridades. Por exemplo, como eu vou divulgar a minha empresa, os meus produtos, quais as mídias eu vou utilizar, que analisem bem aqui comigo, pessoal. Se eu estou definindo pessoas de uma faixa etária de 15 a 20 anos, essas pessoas consomem determinadas mídias diferente de pessoas de uma faixa etária mais alta, pessoas adultas da terceira idade, por exemplo. Então, assim, pessoal, com a segmentação, eu consigo enxergar melhor quem é o meu público-alvo, eu consigo definir melhor quais as características esse meu público-alvo tem, e assim eu consigo ainda fabricar produtos que atendem melhor às características desse meu público-alvo. E aí, pessoal, depois que eu defini a segmentação geográfica, demográfica e psicográfica dessa forma que eu fiz, eu gosto muito, para ficar mais claro para mim, de criar uma única frase que engloba todos esses elementos que eu utilizei aqui nessa segmentação. Vamos ver o exemplo. Aqui, então, pessoal, eu consigo criar uma frase com aquela segmentação do slide anterior, definindo exatamente quem é o meu público-alvo. São moradores da Barra da Tijuca e Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro, de classe média alta, de 40 a 65 anos, com grande vínculo ao seu pet, que costumam viajar, seja a negócios ou a lazer, mas querem possibilitar aos pets o melhor conforto, cuidado e experiência. Então, pessoal, quando você consegue criar essa frase que define exatamente quem é o seu público-alvo, isso te proporciona você entender melhor quais as características esse público tem, onde esse público está, onde ele frequenta, quais as mídias ele consome, dentre outras características que você pode identificar fazendo uma pesquisa mais aprofundada sobre este público-alvo seu. E no próximo vídeo, não deixe de assistir, porque no próximo vídeo eu vou dar uma definição muito bacana sobre o nicho, que é uma estratégia muito recomendada por diversos autores da área de marketing. Pessoal, e por hoje é só. Muito obrigado a todos por terem ficado até o final do vídeo. Eu espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até o próximo vídeo.